Hoje a gente vai começar o capítulo 6. Vamos começar, né? Geralmente são poucas pessoas que vêm mesmo na aula de cálculo numérico. Nós vamos começar hoje a parte de integração. Falta dois tópicos para a gente terminar, na verdade, né? Falta integração numérica, que a gente vai começar hoje. Na integração numérica, eu vou abordar praticamente duas possibilidades de integração numérica, que seria a regra do trapézio, né? Ou a regra de Newton-Cotes, né, para trapézio, e também a outra possibilidade é as regras que a gente chama regra de Simpson. Nessa regra de Simpson aqui, a gente tem duas possibilidades, tem a regra 1/3 e 3/8. A gente vai ver no decorrer da aula porque 1/3 e 3/8, porque esses números aqui vão aparecer lá na fórmula geral da integração. Integração numérica, então, qual que é o objetivo da integração numérica? É não resolver a integral analítica, né? Ou seja, se eu dou uma integral, por exemplo, de 0 a 1 da exponencial de x ao quadrado dx, essa integral, a primitiva dela, ou seja, a gente resolveria o quê? Eu encontraria uma função f grande, de forma que a derivada dessa função voltasse no e elevado a x ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente sabe que a integral dessa função aqui não é tão simples de resolver, né? Porque essa aqui é um pouco difícil, né, de resolver. Tanto é que lá em estatística, por exemplo, quando vocês veem distribuição normal, que aparece alguma coisa parecida com isso aqui, vocês usam aquelas tabelas, né, para poder olhar o desvio padrão e tal, né, para saber qual que é o intervalo que tá, por quê? Porque a primitiva dessa integral aqui não é tão simples. Mas numericamente, que é o objetivo do cálculo numérico, numericamente a gente vai conseguir resolver sim essa integral aqui, achar um valor aproximado muito bom para ela. Então aqui tem todo, vocês leram a aula? É porque aqui tem uns textos iniciais aqui que eu realmente não vou ler eles na íntegra. Vocês leram o conteúdo? Acho que Cleverson tinha falado que leu, né? Que ele até falou que pediu até um exemplo diferente. O Marcos também leu. Beleza, então. No diário, foi no diário de bordo, você falou a respeito de pegar um exemplo diferente da exponencial. Aí eu até respondi para você falando que, na verdade, muda pouca coisa. Por que eu utilizei exponencial em todos os exemplos aqui? Porque algumas imagens já estava feito a conta para poder não ficar digitando na calculadora para poder digitar o número. Mas se você mudar a lei de associação, o que vai mudar vai ser só o valor da imagem e você vai substituir na fórmula outro valor e você vai, ou seja, o modus operandi é o mesmo. Então, não perde a generalidade você aprender só do jeito que está aqui, né, só com a exponencial. Logicamente, se você troca a lei de associação, você vai estar integrando numericamente outra função e, consequentemente, você vai ter outro valor. Então, o objetivo é integrar numericamente, beleza? Numericamente uma função dessa maneira, definida no intervalo fechado, né? Uma vez que a integração analítica com a primitiva foi vista lá no curso de cálculo 1. Então, o objetivo aqui, novamente falando, é fazer a integração numérica e não a integração analítica, ou seja, achar a primitiva, né? Então, para isso, a gente vai utilizar um polinômio interpolador. Então, o que a gente viu lá atrás, a gente viu o polinômio de Lagrange, a gente viu o polinômio de Newton, a gente vai usar uma variação, na verdade, do polinômio de Newton. Eu poderia ter usado Lagrange para poder fazer as contas aqui, mas o livro-texto, ele faz com o polinômio de Gregory Newton, inclusive eu vou explicar ele mais para frente, é simplesmente uma variação do polinômio de Newton quando as abscissas elas estão espaçadas igualmente. Lembra na prova vocês fizeram lá o polinômio de Newton, tinha, por exemplo, sei lá, os x0, x1, x2, x3, x4. Não necessariamente a diferença do x0 para o x1 e do x1 para o x2 e tal é a mesma, né? Quando você pega igual o espaçamento entre x1, x2, x2, x3, aí tem um polinômio que a gente chama de Gregory Newton. É uma variação, a gente vai ver. Então, eu vou pegar um polinômio interpolador para interpolar a função no intervalo AB, beleza? Então, eu vou pegar e transformar a nossa função numa lista de pontos, de pares ordenados, que podemos, sem perda de generalidade, supor em ordem crescente das abscissas. Por que isso? Porque se você troca um par ordenado de lugar, quando você for fazer a integração numérica, logicamente o polinômio interpolador ele tem que passar por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto. Então, a ordem deles
se você coloca o x1, f de x1, o x3, f de x3 primeiro um do outro, tanto faz. Então, por isso que colocou na ordem crescente, tá vendo? x0, x1 até o xn. Beleza? Então, o primeiro aqui vai ser o A, o último aqui vai ser o B. Tranquilo? Tá, mas como é que o polinômio interpolador vai ajudar nessa história? Então, o polinômio interpolador para a função, no intervalo, tá vendo? Vai ser aquele polinômio que melhor aproxima a função f de x naquele subintervalo considerado. Ou seja, você pega o subintervalo AB, você quebra ele, esse aqui é o último, né, o xn, esse aqui é o primeiro, x0, você vai quebrar isso aqui em x1, x2, e aí você vai ter a imagem desses pontos. Então, o polinômio interpolador vai fazer o quê? É o polinômio que melhor ele vai passar por esses pontos. E aí o pessoal que está aqui, ó, entre o x0 e o x1, por exemplo, eu não tenho informação numérica desses pontos. Por quê? Porque eu tenho uma tabela de pontos, mas aí o que acontece? O polinômio ele vai fazer o quê? Ele vai preencher. A função original poderia não ser essa, né? A função original poderia fazer isso, em azul aqui, e o polinômio interpolador em vermelho. Mas o que acontece? O polinômio ele vai aproximar a função nesses pontos, beleza? Então, nós vamos utilizar essa regra aqui, que é chamada de Newton-Cotes, tá vendo? Para alcançar o nosso objetivo. Então, a primeira enfoque da aula de hoje é falar dessa regra aqui, ou também conhecida como regra do trapézio. A gente vai ver o porquê do trapézio, né? Então, como é que funciona essa fórmula? Então, nesse método, a função a ser integrada, né, a f de x, você vai pegar o intervalo AB e vai fazer o quê? E vai fazer uma partição dele. Como é que faz a partição? Você pega o ponto final menos o ponto inicial e divide por n, né? A quantidade de subintervalos que você vai querer aqui. Então, esse h aqui vai ser exatamente um pedacinho desse subintervalo aqui, b menos a sobre n. Com isso, você constrói uma tabela com n mais 1 pontos, beleza? Porque se você tem do x0 até o xn, então aqui você tem n mais 1 pontos, beleza? Você constrói uma tabela com n mais 1 pontos, que tem essa carinha, ou seja, para cada xi aqui eu tenho uma imagem, né? Você vai ter o que? Esses pontos todos aqui, n mais 1 pontos, beleza? Com i variando de 0 até n, beleza? Onde esse xi começa com A, que é o valor inferior, que é o primeiro aqui, e vai terminar lá no B, beleza? Tá, indo até B, valor superior de x. E y corresponde o quê? Esses y aqui vai ser o quê? Ele vai coincidir com a imagem da função f no ponto I. Então, nós vamos ter o quê? N intervalos e n mais 1 pontos. Então, quando você dividir isso aqui, ó, ou seja, a quantidade de H que você vai ter aqui vai ser N, né? Vai ser NH. E os pontos você vai ter o quê? N mais 1 pontos, porque começa no x0 e termina no xn. Aqui, ó. Liga-se os segmentos de reta, tá vendo? Liga-se por segmento de reta esses pontos. Aqui eu tenho um desenho, né? Esse camarada aqui, imagine que esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui poderia ser o x0, y0. Esse próximo aqui, o x1, que teria o y1. Esse camarada aqui é o f de x1, esse camarada aqui é o f de x0, e assim vai. Aí o que você vai fazer? Você vai ligar para o segmento de retas, tá vendo? Quando você liga por esse segmento de reta aqui, ó, um ponto até o outro, esse ponto até esse ponto, liga esse ponto até esse ponto, e assim vai, né? Você vai fazendo segmento de reta, logicamente você vai obter um trapézio, tá vendo o trapézio aqui? Ele tá meio deitado aqui, mas é um trapézio, tá vendo? Esse camarada aqui fazia o papel da base maior, esse camarada aqui seria a base menor, né? Daqui até aqui. E esse camarada aqui, né? Que seria a altura. Eu sei calcular a área do trapézio, não sei? A fórmula era o quê? Era base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, não era isso? Para calcular a área do trapézio? Lá da geometria plana? Tranquilo, gente? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a área dos trapézios, que eu quero o quê? Eu quero encontrar a área... Tá vendo que a função f de x, ela não é igual ao trapézio. Ela é um pouquinho antes do trapézio aqui, tá vendo?
eu tenho uma função y igual a f de x aqui, ó. Beleza? E o trapézio está pegando um pouquinho por cima dela, né? Aqui está a função, tá vendo? Y igual a f de x. O trapézio está, nesse caso aqui, a gente vai discutir quando a função é côncava ou convexa, né? Nesse caso aqui, ela é côncava. Se ela é côncava, significa que a área do trapézio vai ser um pouquinho maior. Agora, se ela fosse convexa, a função, aí o que acontece? Quando você pegasse a área do trapézio, quando você ligasse esse ponto aqui, ó, a área do trapézio ia ser menor do que a função. Se a função for convexa, né? Beleza? Aí eu tenho uma área, uma aproximação por menos, né? Por menos ou por mais, depende se a função for côncava ou convexa, né? Então, a soma da área dos n trapézios será aproximadamente a área sobre a curva. Beleza? Delimitada pelo gráfico da função e o eixo x, logicamente, né? Então, sendo assim, a soma da área dos trapézios nos dará uma aproximação da integral definida entre A e B. Então, logicamente, quanto maior o valor de n, eu vou ter uma maior quantidade de trapézio, e quando você tem uma quantidade maior de trapézio, significa que essa altura aqui ela vai diminuir, né? E se essa altura diminui, então significa que os trapézios eles vão se encaixar melhor abaixo do gráfico da curva. Lá no curso de cálculo 1 a gente faz isso, só que a gente faz lá com retângulo, né? A soma de rima a gente utiliza retângulo. Aqui a gente está fazendo um pouquinho melhor, porque se eu fosse pegar retângulo, ó, pra você ver, ó, ia ser pior, tá vendo? Ia pegar uma coisa mais ainda, né? O trapézio ele dá um refinamento já, né? Da questão dos retângulos lá da soma de rima. Então, essa é a ideia. Então, aqui, ó, pela figura acima, nós vamos ver que a área de cada trapézio vai ser dado o quê? Ó, vai ser a base maior, concorda? YI mais YI mais 1, ou seja, vai ser esse camarada aqui vai fazer o papel da base menor, esse Y0 aqui, ó, vai ser o papel da, no caso, quando I valer 0, ia ser H vezes Y0 mais Y1 sobre 2, que é exatamente essa área que eu falei aqui para vocês, tá vendo? Isso aqui para o caso do primeiro trapézio. Logicamente, para o segundo trapézio, aí muda, vai ser o Y1, vai ser o papel da base maior, o Y2 a base menor, vezes a altura não muda nunca, né? Que é H. Na altura de todos eles aqui, ó, é perpendicular à base, a altura deles vão ser H. Então, esses AI aqui vai dar a soma de cada trapézio. Então, o objetivo é somar. Então, vou somar a área de cada trapézio. Então, quando você soma a área de cada trapézio, você vai chegar nessa fórmula. Esse primeiro aqui, ó, é a área do primeiro trapézio, A1. Esse aqui é a área do segundo trapézio, A2. E esse aqui é a soma do enésimo trapézio, ou do AN menos 1, né, na verdade, né, que é na verdade, começa do A0 e vai até vamos chamar de A0 até o AN menos 1. Na verdade, eu tenho essa quantidade de trapézio para somar. Ficou claro a soma de cada trapézio aqui? Sempre eu vou ter uma base menor, uma base maior, dividido por 2 vezes a altura. Isso para cada trapézio. Concorda que eu posso colocar o H em evidência? Tá vendo que tem H aqui, tem H aqui, tem H em todos, não tem? Que é a altura? Posso colocar em evidência, não posso? Ô, Valdomiro, eu Oi. não entendi o porquê que você falou que essa altura não muda. Porque quem que é o H? É B menos A sobre N, não é? Imagina você está no intervalo de 0 até 2. Você quer dividir isso aqui em 1, 2, 3 pedaços. Ou 4 pedaços. Vamos fazer 4 pedaços. Vamos pegar N igual a 4. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é os Hs, ó. Na verdade, ó, 2 menos 0 sobre 4 dá meio. Esse aqui é o H, ele não muda. É a base de cada trapézio. Ah, sim. É que tá fazendo relação com a altura. Não. Como se Então, fosse. isso, a altura realmente é o H, entendeu? Porque o trapézio Eu ele tá, tava ele tá analisando virado. em Y, nesse caso seria em X, né? Isso. O trapézio seu tá assim, tá vendo? Geralmente a gente faz trapézio assim, né?
deitado, daí por isso você está confundindo, né? Isso. Mas, na verdade, o trapézio está Exato. nessa posição, tá vendo? Esse camarada aqui é a base maior, que é o Y0 do primeiro, né? Esse camarada aqui é a base menor, que é o Y1. A altura, ele está aqui, ó, que ele é perpendicular à base. O trapézio está Tá rotacionado, certo. beleza? Então, voltando aqui, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? Se o H não muda, que é a altura de cada... Porque esse espaçamento aqui dos subintervalos, né? Esse H, na verdade, é o que ele chamou lá de xi menos 1, xi. Por exemplo, x0, x1. Esse aqui, o comprimento disso aqui é o H, né? O comprimento disso aqui, a norma disso aqui é o H. O tamanho disso aí, de cada subintervalo desse aí é o H. Beleza? Então, aqui só tem aritmética, na verdade. O que a gente vai fazer aqui, ó? Dá uma limpada aqui. Ó, o que eu fiz? O que a gente faz aqui, ó? Tá vendo que isso aqui é uma fração? Então, esse aqui, vocês concordam que eu posso dividir dessa maneira? Porque depois você conserva a base. Tá vendo? Tira o mínimo aqui, exatamente a mesma coisa, não é? Esse aqui também é a mesma coisa disso aqui, não é? Aí, quem que seria esse camarada aqui, ó? O próximo que vem aqui não é y2 mais y3 sobre 2? Então, esse y2 sobre 2 aqui, eu coloquei ele aqui, tá vendo? Não está escrito, mas seria o próximo que vem. Por que eu fiz isso? Porque, observe, esse y0 sobre 2, eu reescrevi ele aqui. Só que esse aqui, quando eu junto, a metade de y1 mais a metade de y1 vai dar y1, não vai? A metade de y2 mais y2, que é o próximo conjunto aqui, ó, vai dar y2, não vai? Você vai fazendo isso até chegar aqui, ó. Só que o último não tem com quem somar. Esse aqui é metade ainda, tá vendo? Ó, ele não tem outra metade para poder somar para ficar um inteiro, um yn inteiro, beleza? Então, o que acontece? O primeiro e o último está dividido por 2, mas o miolo aqui, ó, o que é o miolo? É o pessoal que vai do... É o pessoal que vai do 1 até o n-1. Esses aqui é inteiro, tá vendo? Só o início e o final que está dividido por 2. Então, essa é a fórmula geral para você somar o quê? Para você somar os n trapézios, ok? Dos n mais 1 pontos. Ficou clara a fórmula? Ou não? Ficou tranquilo. Beleza. Então, vamos ver como é que ficaria isso aqui no exemplo, né? Eu tenho a integral e elevado a x de 0 até 1. O gráfico disso aqui é mais ou menos isso aqui, né? E elevado a x é a função assim, né? De 0 até 1. Beleza? Eu tenho aqui é e, né? E elevado a 1, a imagem é e. Aí você vai cobrir isso aqui por trapézio, né? Então, esse aqui eu consigo achar a primitiva, porque é fácil. A primitiva da exponencial é ela própria. Então, vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0, que vai dar esse número aqui, ó. 2,71 tal, menos 1 vai ficar 1 ponto alguma coisa. Beleza, isso aqui eu consegui resolver analiticamente. Agora, como é que seria isso aqui numericamente? Como é que eu encontro a aproximação? Eu vou pegar pontos aqui e vou fazer trapézio, né? Vou ligar segmento de reta e vou fazer trapézio para poder encontrar um valor aproximado. Então, primeiro eu peguei só 2 trapézios, tá vendo? Peguei n igual a 2, aí quando você pega n igual a 2, ó, pra você ver, ó, esse aqui seria, a fórmula é b menos a sobre n, não é? Então, vai ser 1 menos 0 sobre 2, ou seja, deu meio. Então, você vai pegar só 2 trapézios, vai ser pegar só no meio, metade aqui, um trapézio só. Acho que tem uma figura aqui. Aqui, ó. Tá vendo a figura? Você pegou de 0 até meio. Tá vendo? De 0 até meio. Aqui tem um trapézio. Se você der um zoom aqui, tá vendo que o trapézio, a função exponencial, ela é vermelha, tá vendo? Ela tá um pouquinho abaixo. Tá vendo? A exponencial aqui, ela tá um pouquinho abaixo do segmento de reta, que liga os pontos, tá vendo? Ó, aqui também, ó. A exponencial tá em vermelho.
E o trapézio possivelmente vai encontrar uma aproximação um pouquinho maior do valor real desse valor aqui, ó, 1,71. Então, qual que é a fórmula? A fórmula é, como eu tenho 3 pontos, eu tenho 0, eu tenho meio e eu tenho 1. Né? Então, eu tenho 3 pontos, esse 3 aqui está fazendo o papel do n mais 1 da teoria. E a questão da quantidade de trapézio é 2. Por quê que é 2? É porque aqui dividiu na metade, né? Então, deu 2 trapézios. Então, aqui ó, vai ficar o y0 sobre 2, aqui vai ficar o y1 e aqui vai ficar o y2 sobre 2, né? Porque, de acordo com a teoria, o pessoal do miolo aqui só deu o y1, na verdade, né? Por que só deu o y1? Vocês concordam que essa imagem aqui, ó, do y1, esse aqui é o y1 da vida, ó. Aqui é o y1, esse aqui é o y0 e esse aqui é o y2. Então, aqui eu tenho um x0, aqui eu tenho um x1 e aqui eu tenho um x2. Então, se eu for calcular a área desses trapézios, o que vai acontecer? O h aqui, ó, o h vale meio. Que é a altura, né? A altura a gente pega aqui, perpendicular à base, né? A altura desse camarada está aqui, a altura desse camarada está aqui, perpendicular à base. A base maior. Quem que é a base maior? A área desse primeiro camarada aqui é o que? A base maior, que é y1, mais o y0, que é a base menor, dividido por 2, vezes a altura. A área desse outro camarada aqui é a base maior lá, que é y2, mais a base menor aqui, que é y1, dividido por 2, vezes a altura. Tá vendo que o y1 sobre 2, ele repete? Então, quando você soma y1 mais y0 mais isso aqui vezes h, né? Mais h que multiplica y2 sobre 2 mais y1 sobre 2. Então, esse camarada aqui com esse camarada aqui fica um y1, metade mais metade, né? Então, ficou y0 sobre 2 mais um y1 mais um y2 sobre 2. Todo mundo vezes h, que é exatamente essa fórmula aqui, ó. Calcula a imagem do 0, a imagem do meio, né? E a imagem do 1. Substitui os valores, encontramos 1,754. Quando você calcula o erro do valor real que a gente tem, né? Que é esse aqui, 1,71, tal. Usando 3 casas depois da vírgula, né? Você vai ter o quê? Que o valor vai ficar o quê? O valor que você obteve aqui, ele é um pouquinho... o trapézio, né? Na verdade, é um pouquinho maior. Por que é um pouquinho maior? Quando você pega a área do trapézio, ele fica um pouquinho maior do que a área da exponencial. Não fica? Porque o trapézio está passando por cima da exponencial. A exponencial ela é convexa nesse caso aqui, né? Ela está abaixo da área do trapézio. Então, deu um valor negativo. Mas esse valor aqui poderia ser positivo. Ou você considera em módulo, né? Para poder não... Esse aqui é o erro absoluto, né? Que seria o valor real dividido pelo valor aproximado. Se você quiser calcular o erro relativo, você poderia pegar o módulo desse erro absoluto aqui, ó, e dividir ele para achar em porcentagem esse valor aqui. Você dividiria ele por 1,754. Você vai encontrar o quê? Em porcentagem, né? Você vai pegar 0,036 e dividir por 1,754. Esse valor aqui em porcentagem seria o quê? A quantidade o erro aproximado em porcentagem ao utilizar 2 trapézios para poder encontrar a área aproximada abaixo do gráfico da função exponencial no intervalo 0 até 1. Então, esse valor aqui deu aproximadamente 1,754. José Danilo chegando, bom dia. Ficou claro o primeiro exemplo, gente? Bom dia. Ficou, gente? Tranquilo? Marcos falou, ficou. Então, vamos lá. Ok, isso já era esperado, pois a concavidade da curva é para cima, né? O que faz com que a área dos trapézios seja maiores do que a área que eu tinha comentado para vocês. Isso aqui é a teoria lá de cálculo 1, né? Ou seja, quando você pega a concavidade, quando a derivada segunda da função é maior que zero, naquele intervalo considerado, beleza? Então, a concavidade é voltada para cima, e se for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Se for voltada para cima, o trapézio vai ser maior. Se for voltada para baixo,
o trapézio vai ser menor do que o valor da integral. Tranquilo? Porque a derivada segunda vai dar a própria exponencial. Se você avaliar isso aqui com x pertencente ao intervalo 0, 1, esse valor aqui com certeza vai ficar positivo, beleza? Se o x te pertencer no 0 até 1, esse aqui é a derivada segunda, né? Da função. Então, como o x está no intervalo 0 a 1, com certeza vai acontecer esse primeiro caso aqui, ó. Com cavidade voltada para cima, né? Tranquilo, gente? Ou não? Beleza, então. Vamos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma melhorada. Como é que a gente melhora a aproximação? Colocando mais trapézio. Quando a gente coloca mais trapézio, é igual soma de rima, né? Quanto mais a gente pegava o n para infinito, na norma da partição, a gente tinha o quê? A soma, a integral, né, superior e a integral inferior, que é a soma superior e a soma inferior, elas iriam o quê? Ajustar melhor ao gráfico da curva. Então, nesse caso aqui, quando você pega n igual a 4, se você pegar n igual a 4, você vai pegar 1 menos 0 dividido por 4, isso aqui já vai dar 0,25. Então, você vai ter 0,25 aqui, que é o H, 0,25. 0,25 seria a altura de cada um desses trapézios. E aí, agora eu ia ter o quê? Eu vou ter um Y1 aqui, um Y2 aqui, um Y3 aqui, um Y4, né? E um Y0 aqui. São os 5 pontos, né? Que a gente precisa. Então, a imagem do zero vai ser essa. Esse aqui é o X0, X1, X2, X3 e X4, ou seja, os 5 pontos, né? E aqui o Y0, o Y1, o Y2, o Y3 e o Y4 lá da teoria. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o Y0 sobre 2, de acordo com a fórmula, o Y1, o Y2 e o Y3, que é esse camarada aqui, ó. Como eles fazem parte de dois trapézios ao mesmo tempo, então, você vai somar as bases, quando você soma, você vai utilizar duas vezes, então por isso que ele fica só eles, né? E o último camarada aqui, que é o Y4, eu tenho que dividir o Y4 por 2, de acordo com a fórmula, né? O Y4 é esse valor aqui. Faz a conta, esse aqui é o H, né, que eu coloquei em evidência. Aí deu uma melhorada, tá vendo? Ó? Esse número aqui, ó, já ficou bem próximo do valor da real integral, que era quanto? 718, né? É 1,718. A gente encontrou 1,727. Observe que esse valor aqui é ligeiramente maior do que esse, por motivos óbvios, né? Porque a concavidade está voltada para cima, ela é convexa, né? Então, o que acontece? Vai dar negativo por causa disso. Beleza? Porque a área real, ela é menor do que a área aproximada. Ficou claro o exemplo? A extensão do exemplo, na verdade, né? Tranquilo, gente? Beleza, então. Bom, observe que, drobando o valor de n, tá vendo? Ó? De 2, eu fui para 4, né? O erro caiu cerca de 4 vezes, né? O que era de se esperar, pois o erro é aproximadamente inversamente proporcional ao quadrado de n. Então, isso aqui é uma regra que sempre vai acontecer, né? O erro ele vai ser aproximadamente inversamente proporcional, né, ao quadrado. Então, se eu pegar, por exemplo, n igual a... Se eu, em vez de triplicar, na verdade, aí o que acontece? Se eu pegar n igual a 6, por exemplo, que é 3 vezes, né? Aí o que aconteceria? Seria o quê? Seria, em vez de 4 vezes, seria o quê? Seria, que é 2 ao quadrado. Agora eu peguei o quê? Eu peguei 3, então seria 9 vezes, né? Ou seja, seria melhor ainda a aproximação. Bom, aqui outro exemplo. Agora eu peguei a função, essa aqui é difícil de fazer a primitiva dela, né? Eu não sei. Eu vou ter o valor aqui, já é um valor numérico que a gente calcula, para poder mostrar para vocês o valor. A integral agora eu estou pegando de 0 até 2. A função e elevado a x ao quadrado, ela cresce mais rápida, né? Ela é mais inclinada do que a função exponencial.
né? Esse aqui seria e elevado a 4, né? Que é e elevado a 2 ao quadrado, e aqui seria 1, né? Que é e elevado a 0, 0 ao quadrado, né? Então, agora eu quero fazer o quê? Eu quero calcular a aproximação dessa área. Como é que eu faço isso? Vou fazer isso para n igual a 2, n igual a 4 e n igual a 8. Aí, aqui eu já dei para vocês o valor dessa integral, quanto que é, e aí pediu para calcular o erro cometido em cada item da questão anterior, ou seja, quando o n é 2, ou seja, você pegar o 2 trapézio, o 4 trapézio, o 8 trapézio, e aproximar para poder comparar com esse valor aqui, que é o valor com 4 casas decimais, é o valor exato, com 4 casas, né? Beleza? Aí vamos lá. Primeiro eu vou utilizar 3 casas depois da vírgula. Primeiro eu vou calcular, por exemplo, quando o n é 2, que é o primeiro item aqui. Quando o n é 2, vai ficar o quê? O h vai dar 1. Eu acho que tem o desenho aqui. Deixa eu ver. Tem. Ó, olha para vocês verem. Logicamente, se fosse retângulo, era pior ainda, né? Porque se fosse retângulo, ia pegar isso aqui tudo, né? O trapézio não pegou tudo, porque você vai ligar esse ponto aqui, você liga para o segmento de reta até o seguinte. Mas o que acontece? Aqui, como eu só tenho 3 pontos, esse aqui é o x0, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x2. Esse aqui é o y0, esse aqui é o y1 e esse aqui é o y2, beleza? Aí vai ficar o quê? Vai ficar a fórmula y0 sobre 2, y1 e y2 sobre 2. Faz a conta, esse aqui é o h. Faz ó, pra você ver quanto que deu. Deu muito ruim, não deu? Porque o valor é 16 ponto... Quanto? 16,4526, olha. 30 ponto, ou seja, quase o dobro, né? Ou seja, tá muito ruim essa aproximação, não tá? Para n igual a 2? Vamos ver se melhora com n igual a 4? Ó, com n igual a 4, o que vai acontecer? Agora você vai ter o x0, o x1, o x2, o x3 e o x4. 5 pontos. Aí você vai ter a imagem do x0, a imagem do x1, a imagem do x2, a imagem do x3 e a imagem do x4. Então a fórmula vai ser o quê? Vai ser h, o h agora é meio, a altura dos trapézios diminuiu. Então vai ter um h, e aí vai ter um y0 sobre 2, mais um y1, mais um y2, mais um y3. E o último aqui vai dividir por 2 também. Então, quando você faz essa conta, olha, já ficou melhor, tá vendo? Já caiu para 20. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Ó. Aqui, ó, o H agora diminuiu para meio. Célio, bom dia. Diminuiu para meio aqui, diminuiu para meio, tá vendo? Agora amigo, mas não perde a piada. Bom dia. Tem que dar bom dia, as pessoas vão chegando, né? O José Danilo chegou ainda agora também. Bom dia. Mas é bom participar um pouquinho da aula. Estamos falando de regra dos trapézios, ou de Newton Coates, né? Aqui estamos no segundo exemplo, na verdade, estamos terminando, né? Essa parte de... Cleverson até sugeriu fazer com outra função, né? Mas eu estava explicando para ele aqui, se eu utilizo outra função, o que iria mudar, como eu já estava com os gráficos feitos no GeoGebra, aí eu falei, não, vou utilizar isso aqui para poder aproveitar alguma coisa. Mas aqui, a aproximação dos 4 trapézios, tá vendo que ficou bem melhor? Porque no outro, ó, pra você ver, com 2 trapézios, ficou muito ruim, tá vendo? Ó, pegou uma área gigante aqui, ó, deu 30 para uma coisa que deveria dar 16. Essa aqui já deu uma amenizada, tá vendo? Em vez de pegar esse ponto aqui, ó, porque no outro, quando era só 2, eu pegava esse ponto aqui, ó, e já ligava aqui, ó, diretamente, ó, aqui, ó, pegava um trapézio só. Tá vendo que agora, essa parte aqui agora, eu deixei de calculá-la. Agora já diminuiu, tá vendo? Ficou isso aqui a mais e ficou isso aqui a mais também. Então, quando eu coloco isso aqui nas contas com as imagens, olha o que que dá. O y0 sobre 2, tá vendo? O y0 é a imagem do x0, o y0 sobre 2 é essa aqui. Esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, esse aqui é o y3 da tabela, e esse aqui é o y4 dividido por 2. Esse aqui é o h. Então, quando você faz essa conta aqui, você diminui para 20,645. Então, melhorou bastante.
Quando você pega 8, olha o que acontece com 8. Agora eu vou ter 9 pontos, né? Ou seja, eu vou ter desde o x0 aqui, ó, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. Eu tenho 9 pontos. Aqui eu vou ter as imagens, né? O y8, o y7, o y6, o y5, o y4, o y3, o y2, o y1 e o y0. A fórmula agora, o h, a altura do trapézio diminui ainda mais, agora ficou 0,25. Usa a fórmula, né? y0 sobre 2, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 e o último, né? y8 sobre 2, já foi para 17,565. Olha o desenho aqui. O que aconteceu com o desenho? Ó, já melhorou bastante, tá vendo que já tá adaptando, ó. Cada camaradinha aqui é 0,25 a base. Esse aqui é os H, o tamanho da base, né? A altura de cada retângulo. Aí aqui eu vou ter o y0, vou ter o y1, que é a altura, né? O y2 aqui, a altura do y3, a altura do y4, a altura do y5, y6, y7 e o último lá que é o y8. Né? Esse camarada aqui é o y8. Né? Logicamente marca aqui no eixo do y, né? Esses valores marca aqui, ó. Tranquilo? Faz essa conta. Deu 17,565, bem próximo de 16, tá vendo que agora já adequou bastante o que a gente queria. Aqui é só para mostrar para vocês o erro, né, relativo, em relação ao valor original que a gente tinha, com precisão de 3 casas depois da vírgula. Então, o que acontece? Aqui eu calculei o erro relativo para vocês perceberem. Olha para vocês verem aquela primeira... Quando a gente usou só o n igual a 2, a gente encontrou 30,517. Então, você pega o valor, o que é o erro relativo? É o valor aproximado menos o valor real, que foi dado lá na questão, dividido pelo valor real. Então, quando você pega isso aqui, deu um erro de 85%, né? 85,5% do valor real. Na letra B já deu uma melhorada, né? Porque você encontrou 20,645, então quando você fez a conta, ainda ficou 25, quase 25,5%, né? Acima do valor real. E quando você utilizou 8, né? Aqui você utilizou n igual a 4, nesse caso aqui, e aqui você utilizou n igual a 8. Quando utilizou n igual a 8, você obteve 17,565, e aí deu um erro de menos de 7%, ou seja, foi melhorando. Logicamente, se você pegar o n, sei lá, igual a 100, vai dar um trabalho danado para vocês fazerem, né? Porque vai ficar uma conta gigante, uma soma gigante. Mas só que vocês vão ver que vocês vão pegar, o resultado vai ser um número em porcentagem, né? Perto desse 16, 45, 26, vai ficar muito próximo desse valor aqui, ó. Por quê? Porque os trapézios eles vão encaixando cada vez melhor abaixo do gráfico da curva. Tranquilo? Então essa aqui é a regra a fórmula geral, né? Vamos só procurar ela aqui, ó. Essa aqui é a fórmula geral da regra dos trapézios. Você pega primeira imagem, divide por 2, o miolo, né, entre o 1 e o n menos 1, você soma sem dividir por 2, e o último ponto você divide por 2 também, beleza? E multiplica por h, ótimo, isso aqui vai somar a área de todos os trapézios envolvidos na aproximação. Por hoje é isso. Dúvidas da aula de hoje? Valdomiro, então, independente da função a ser integrada, aquela lá é a equação que a gente vai aplicar para encontrar. Exatamente. Essa aqui, ó, essa fórmula aqui, o que vai mudar vai ser os y, né? Que vai ser as imagens. Tá vendo que depende do y? Do y0 até o yn? Então, o que é o y? O y é o f de x, né? Então, o y0, o que é o y0? É a imagem do x0, que é o ponto dado na tabela lá, né? Você vai ter uma tabela assim, né? Ou seja, o x0 vai ter uma imagem y0, o x1 vai ter uma imagem y1 e assim vai, né? Então, o que muda? O que muda é, se você tiver uma lei de associação, nesse caso aqui eu peguei exponencial e eu peguei
e elevado a x ao quadrado, nos dois exemplos da aula de hoje. Mas poderia ser outra função, x ao quadrado mais 2x, por exemplo, uma parábola. Poderia ser... Não é igual não, viu, gente? Poderia ser outra coisa. Poderia ser logaritmo de x ao x mais 3, por exemplo, outra função. Então, o que muda é só a lei de associação da função. Logicamente, vai mudar o gráfico, e aí, consequentemente, a área abaixo dele, a aproximação que você vai obter, vai mudar também. Beleza? Beleza. Dúvidas? Comments? Não, não é mesmo, não. Não é bem tranquilo. Então, na aula de hoje, a gente viu Newton Cotes, né, ou regra do trapézio. A gente vai conseguir dar uma melhorada ainda nisso aí. Ah, é verdade, a terceira lista. Na verdade, deveria ter sido segunda-feira, né, que eu deveria... no cronograma, acho que está para segunda-feira, dia 15. Realmente eu esqueci de mandar a terceira lista. Mas eu vou fazer a terceira lista e mando. Essa semana ainda eu mando para vocês a terceira lista. Porque a parte de equação diferencial, eu confesso para vocês que eu ainda não digitei o material. E aí, para poder saber a abordagem, a parte de integração já está tudo pronta, né? Mas a parte de EDO ainda eu tenho que ver para poder não colocar coisa na lista que eu talvez não vá abordar em sala de aula. Não vai abordar no curso, né? Nas aulas síncronas. Então, pelo menos a parte de integração numérica eu já vou adiantar para vocês irem fazendo. A gente vai ver ainda a fórmula de Simpson. Que a semana que vem a gente vai ver as fórmulas de Simpson, né? 1/3 e o 3/8 de Simpson. E aí, que é a semana 10, a semana que vem, e na semana 11 e 12, que é as duas últimas semanas, a gente vai ver a parte de EDO numérica. Essa parte ainda eu não digitei, então por isso que eu não tenho as questões prontas ainda para poder passar para vocês. Mas as de integração já dá para saber o que cobra já. Tranquilo? Beleza, não tem mais, Marcos, fique com Deus, até semana que vem, hein? Não, Marcos é até amanhã, né? EDO. Tem mais, Zé Danilo, com Deus. Cleverson, tem mais?